Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas sessões de Geopolítica e Geoestratégia. Hoje vamos tratar da geopolítica do Pacífico. Quando olhamos para o mapa do Pacífico, verificamos como primeira impressão a sua enorme extensão. Por outro lado, quando observamos não apenas os continentes, mas sobretudo a parte insular que de alguma maneira rodeia o Oceano Pacífico, verificamos que ela tem uma distribuição muito desigual. Isto é muito importante do ponto de vista do desenvolvimento geopolítico e geoestratégico, como veremos ao longo da nossa sessão de hoje. Ora, reparem bem neste mapa. Enquanto que junto à costa americana não existem praticamente ilhas, se repararem, no lado oposto, junto à costa asiática, há um cordão imenso de ilhas. Esse cordão imenso de ilhas tem uma expressão muito grande junto à costa asiática, tem também uma expressão importante no Pacífico, no sul do Oceano Pacífico, e tem também alguma expressão no norte do Oceano Pacífico. E, portanto, há uma distribuição muito desigual deste cordão insular no Pacífico, e isso vai afetar muito as questões de natureza geopolítica e geoestratégica, como teremos oportunidade para ver. Chamo também a atenção para a posição central que ocupam no Pacífico as ilhas do Hawaii. E, portanto, o Hawaii tem hoje em dia, continua a ter uma posição central no Pacífico, cuja posse dá uma tremenda segurança do ponto de vista do distanciamento estratégico a quem as detém. É um pouco como as ilhas dos Açores no Oceano Atlântico. Portanto, atenção a este cordão insular de que iremos falar com mais atenção também à centralidade que as ilhas do Havaí têm nesta distribuição de terras no Pacífico. A Ásia e a América não são continentes paralelos. Quando olhamos para as respectivas costas, verificamos que a Ásia e a América do Norte praticamente se tocam a norte, enquanto que o distanciamento entre a América do Sul e a Austrália, já junto do continente asiático, é enorme. E, portanto, isto tem também um conjunto muito grande de influência do ponto de vista da aplicação do poder, porque há uma proximidade muito grande a norte e há um distanciamento enorme entre as duas margens do Pacífico, do Oceano Pacífico a sul. Não obstante o Pacífico ser a maior massa de água do planeta, é interessante verificar que os acessos ao Pacífico são tremendamente estreitos e de difícil passagem. Começando a norte, pelo Estreito de Bering, tem 85 km de largura, só tem 50 metros de profundidade e conta com uma camada de cerca de 1,5 m de gelo no inverno. É, portanto, um acesso difícil do Oceano Ártico para o Pacífico. Depois temos o Canal do Panamá, aberto em 1914, e depois, mais a sul, temos o Estreito de Magalhães, com 3 a 32 km de largura e um comprimento
muitíssimo apreciável. Iremos falar com mais particularidade sobre estes estreitos. E depois temos ao sul do continente americano, entre a parte sul do continente americano e a Antártida, a passagem de Drake, que é uma passagem muito larga, mas também muito difícil em função do clima e das tempestades. Se olharmos para a comunicação do Oceano Pacífico com o Oceano Índico, encontramos basicamente duas passagens. Uma a sul da Austrália, que está muito condicionada pelo gelo e é uma rota muito longa, e uma rota bastante mais estreita, mais direta entre o Índico e o Oceano Pacífico, que é o Estreito de Malaca, sobre o qual nos iremos debruçar com alguma atenção. Portanto, o que há de reter aqui? É que o Oceano Pacífico, na verdade, é um oceano imenso, mas os acessos ao interior do Oceano Pacífico, a partir dos outros oceanos, estão muito condicionados e são muito complexos. Vamos começar pelo acesso do Atlântico, através do Oceano Ártico, ao Pacífico. Este acesso pode fazer-se por mais do que uma passagem. A mais conhecida, talvez a mais importante destas passagens, é a chamada Passagem do Noroeste. E a primeira personalidade que foi capaz de descobrir, de navegar entre este conjunto muito grande de ilhas que existem entre a Groenlândia e o norte do Canadá foi Roald Amundsen. Roald Amundsen era um norueguês que é uma figura muitíssimo particular. Já houve vários filmes sobre Amundsen, porque realmente a sua vida é extraordinária do ponto de vista da aventura. Amundsen era um homem que gostava mesmo do gelo e, de tal maneira, foi ele que, pela primeira vez, em 1911, chegou ao Polo Sul. Foi também o primeiro a chegar ao Polo Norte, ainda que de dirigível, uma espécie de um Zeppelin. Também foi ele o primeiro a chegar ao Polo Norte de Zeppelin. E em 1903 embarcou nesta expedição. Esta fotografia que temos aqui em baixo mostra exatamente o Roald Amundsen com a sua pequena tripulação. Em cima temos a fotografia do navio que ele utilizou, e com esta tripulação conseguiu navegar do Atlântico através da tal passagem do Noroeste para o Pacífico. O segredo de Amundsen foi que, contrariamente a outras tentativas anteriores que terminaram em fracasso e até em tragédia, ele lançou-se para esta aventura com um barco muitíssimo pequeno e com uma pequeníssima tripulação, reduzindo, portanto, a logística necessária a manter nesta operação em clima imensamente desfavorável. E, portanto, com esta sua estratégia e o seu grande conhecimento destas regiões muito geladas, Roald Amundsen foi, portanto, o primeiro a descobrir a passagem do Noroeste, que permite, portanto, ligar por norte o Atlântico ao Pacífico através do Oceano Ártico. Mas, como vimos, continua a ser uma passagem muito complexa e muito difícil. A segunda passagem entre o Atlântico e o Pacífico é o Estreito de Magalhães. O Estreito de Magalhães tem este nome porque foi o navegador português Fernando Magalhães que o descobriu. Não contorna exatamente o continente americano pelo sul. Na verdade, o que Magalhães descobriu foi que entre o sul da parte continental
e a grande Ilha do Fogo, havia uma passagem, ainda que estreita e bastante comprida, que permite encurtar o caminho na passagem do Atlântico para o Pacífico. Ele, como podem ver, demorou cerca de 5 semanas a conseguir fazer esta navegação muito complicada, porque relativamente estreita, entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Há uma outra passagem, ainda mais a sul, portanto já ao sul da Terra do Fogo, que é a chamada Passagem de Drake. A Passagem de Drake não convém a ninguém. Aliás, há, como mostra ali a fotografia, para as pessoas que não sofrem de enjoo marítimo, há umas excelentes excursões ao longo da Passagem de Drake. A passagem Drake é tumultuosa, primeiro porque, como sabemos, o Oceano Pacífico está a um nível diferente, a uma cota diferente do Oceano Atlântico, e portanto ali é uma zona onde as duas águas de um oceano e do outro oceano, que estão, como disse, a níveis diferentes, se encontram. Para além disso, há um conjunto de ventos muito complicados e, para além de, durante uma parte importante do ano, haver ali também gelo naquela zona. É uma passagem relativamente importante, mas pouco, digamos, utilizada, porque ela fica bastante mais longe do que o Estreito de Magalhães, e porque as más condições de navegação também dificultam esta passagem. Este slide serve também para ver uma coisa interessante, é que esta passagem está completamente dominada por ilhas inglesas. A soberania inglesa apropriou-se de todas as ilhas que controlam a passagem de Drake, desde as Falkland à Geórgia do Sul, às ilhas South Sandwich, às South Orkney, às South Shetland Island. Isto é, os ingleses fecharam do ponto de vista estratégico, do controle estratégico, esta passagem de Drake. É muito interessante ver como a soberania em pequenas ilhas pode ter, do ponto de vista da manobra estratégica, uma importância que nós ainda hoje não apreciamos completamente, porque a Antártida continua a ser um continente relativamente protegido e portanto, de acesso bastante condicionado. Mas, quando deixar de o ser, a Inglaterra está muito bem posicionada nesta zona. Vejamos agora uma outra passagem do Pacífico, mas agora desta vez para o Índico. Essa passagem importante é o Estreito de Malaca. O Estreito de Malaca é um estreito que foi utilizado durante séculos por comércio tradicional, sobretudo do mundo islâmico, com as Índias Orientais e com a costa chinesa. E, portanto, quando olhamos para, digamos, para a posse, para a soberania desta região, vamos ver que houve sucessivamente um conjunto de controles muito diversos. Começaram pelos árabes, depois os portugueses, depois os holandeses, depois os ingleses, etc. Portanto, toda a gente, em qualquer período histórico, sentiu que o Estreito de Malaca era um ponto importante de controle. Acontece que os portugueses chegaram ao controle de Malaca, portanto conquistaram a cidade de Malaca em 1511. E isto fazia parte de uma estratégia muito bem delineada de controle do Oceano Índico, acabando com a navegação e o comércio que era feito pelos muçulmanos.
A estratégia delineada por Afonso de Albuquerque procurava controlar os três grandes estreitos que eram utilizados pelo comércio muçulmano. Por um lado, o estreito de Aden, a tomada de Aden, que impedia o comércio que seguia por Alexandria depois para a Europa. Depois, o controle do estreito de Hormuz. Hoje em dia, Hormuz, conhecemos, é na posse do Irão e é enfim, dos pontos estratégicos mais interessantes e importantes ainda na atualidade, pois ele já tinha sido identificado como sendo importante por Afonso de Albuquerque, que o tomou para impedir o comércio muçulmano do Pacífico nas rotas que vão pelo Golfo Pérsico até Beirute e depois de Beirute pelo Mediterrâneo até à Europa. E, portanto, faltava fechar uma porta que era o Estreito de Malaca. E, portanto, em 1511, Afonso de Albuquerque, com um conjunto de mais de uma dúzia de navios, foi à conquista de Malaca. Havia em Malaca um conjunto de portugueses que tinham sido feitos prisioneiros e que escreveram uma carta a Afonso de Albuquerque dando-lhe conta de algumas fraquezas que poderiam ser aproveitadas. Pois o Afonso de Albuquerque foi, portanto, controlar Malaca. Malaca, na altura, era já um entreposto comercial muitíssimo importante, dominado por um sultão muçulmano, mas havia ali comerciantes de todas as regiões e de todas as etnias e crenças religiosas. Depois de vários episódios que aqui me dispenso de consultar, mas que são interessantes, se tiverem interesse nisso, o desembarque de Afonso de Albuquerque em Malaca é um desembarque absolutamente extraordinário. Isto porque é a primeira vez que os portugueses se defrontam com um exército de elefantes. Ainda não tinha acontecido na nossa expansão. Portanto, o sultão, chefiando um exército de elefantes, foi fazer frente ao desembarque dos portugueses em Malaca. E um português que ficou muito conhecido, Fernão Gomes de Lemos, perante os elefantes teve aquelas espertezas que às vezes nos dão, que foi despetar uma lança no elefante, e verificou-se a reação absolutamente descontrolada do elefante. Todos os outros portugueses atacaram os elefantes, os pés dos elefantes com as lanças, e puseram o exército de elefantes com o sultão em debandada. E assim se conquistou a cidade de Malaca e o controle, sobretudo o controle do estreito, que vamos ver que continua ainda hoje a ser importante. E, portanto, o que é que importa? Porque é que eu conto esta história? O que é que isto é importante reter? O que é importante reter é que os estreitos continuam a ter uma importância de natureza estratégica, independentemente das épocas históricas. Portanto, nós estamos a falar que já em 1511 os portugueses identificaram que aquilo era um ponto de controle estratégico para controlar o comércio que por ali passava. E, portanto, essa importância mantém-se ainda hoje em dia, apesar de, como vimos ao longo dos vários impérios comerciais, isto tenha passado da mão dos árabes para os portugueses, para os holandeses, para os ingleses, etc. Quando olhamos para aquilo que são os maiores portos existentes no mundo, vamos ver que quase todos eles são asiáticos. Se olharem para o tamanho daqueles círculos escuros, que nos dá a importância do porto de acordo com a tonelagem, vemos que, comparável com aqueles portos asiáticos,
só existe Roterdão. Todos os outros portos em todo o resto do mundo, não há nada que se pareça ao tamanho destes portos em termos de importância de tonelagem existentes na Ásia. E pronto, isto tem isto é desde logo a consequência da globalização. Nós transferimos toda a nossa cadeia produtiva para a China e para a costa oriental da Ásia. Portanto, é por isso que temos aqui portos com esta importância. E, portanto, os maiores portos do mundo em movimentação de tonelagem estão todos na Ásia. O único que se pode comparar é Roterdão. No entanto, nós transferimos a capacidade industrial toda para esta zona do mundo. No entanto, transferimos para um sítio onde não existem praticamente reservas mundiais de petróleo. Ou seja, a Ásia e a Oceania, como mostra o gráfico, só tem 3% das reservas mundiais de petróleo. O que significa que toda aquela capacidade de produção industrial está dependente da importação de toneladas e toneladas e toneladas e toneladas diárias de petróleo, porque não existe na região petróleo suficiente para a capacidade industrial que, entretanto, ali foi crescendo e se foi transferindo. E, portanto, este gráfico agora é a consequência dos dois gráficos anteriores. É que, se repararem, esta dependência do petróleo fez com que as rotas de abastecimento de petróleo para a Ásia passem praticamente todas no Estreito de Malaca. Se repararem, em termos de estreitos, que é o que temos aqui os milhões de barris de óleo que são transportados por dia. O estreito onde passam mais milhões é o de Hormuz, com 17. Fosse Alquerque, Hormuz. Mas a grande maioria do petróleo que por aí sai vai passar exatamente no Estreito de Malaca. 15,2 milhões de barris de petróleo por dia. E isto significa que, portanto, toda esta costa asiática, onde se concentrou toda a nossa capacidade, toda a nossa mundial capacidade produtiva, acaba por estar profundamente dependente do controle do Estreito de Malaca. Além disso, também do controle do Mar do Sul da China. Mas isso é uma questão que veremos mais à frente. Quando nós olhamos para o panorama de soberanias no quadro asiático por volta de 1900, portanto há pouco mais de um século, não existem praticamente soberanias asiáticas. Isto é, existe o Japão, porque a própria China ela está muito dependente de um conjunto de acordos comerciais que garantiram cidades inteiras, feitorias, territórios, etc., que estão na posse dos europeus. Portanto, não obstante a China ser, em 1900, um território independente, a verdade é que esta dependência é um bocadinho fictícia, porque tudo aquilo que é importante do ponto de vista do controle das importações e das exportações estava na mão dos europeus. Os europeus estavam muito presentes em 1900 em toda a Ásia. A Índia Britânica, com Burma e com a parte da Malásia, as Índias Orientais holandesas, a Indochina francesa,
Havia também territórios portugueses em Timor e em Macau. Havia um conjunto de ilhas já mais ao largo, já mais dentro do Oceano Pacífico, que estavam sob o controle da Alemanha e, portanto, o que nós notamos aqui é que em 1900 a soberania asiática estava bastante controlada pelos impérios europeus. O único verdadeiro império asiático que existia na zona era o do Japão. O Japão, por volta deste virar do século, controlava, além do seu território, também controlava a península da Coreia, Taiwan, Formosa, etc. E, portanto, é este mapa bastante complexo, há cerca de 100 anos, que, entretanto, sofreu uma transformação muito completa. Esta transformação é marcada por dois movimentos contrários. Enquanto que os europeus se vão progressivamente retraindo da Ásia, os americanos vão progressivamente avançando no Pacífico em direção à Ásia. Este seu interesse no Pacífico começa desde logo pela compra do Alasca à Rússia em 1867. Mas é sobretudo na sequência de uma guerra relâmpago que existe em 1898 entre os Estados Unidos e a Espanha, que os Estados Unidos vão ganhar predominância no Oceano Pacífico. Esta é uma guerra relâmpago, resulta do facto de, em Cuba, um navio americano ter sido afundado. Os americanos culparam os espanhóis bem disseram que não tinham sido eles. Os Estados Unidos declararam uma guerra a esta presença espanhola e acabaram por ficar não apenas com partes espanholas na parte das Caraíbas, como sobretudo um conjunto de possessões muito importantes dentro do Oceano Pacífico. E esta guerra, que não durou sequer um ano, o cruzador foi afundado a 15 de fevereiro e em 10 de dezembro o Tratado de Paris já retirava praticamente a Espanha desta parte deste hemisfério, levou que os Estados Unidos rapidamente avançassem para a posse de todas as ilhas que existiam no Oceano Pacífico e se apoderasse, ainda em 1898, das Ilhas Filipinas. Portanto, enquanto que nós vamos assistir progressivamente a um retraimento do interesse europeu ou da capacidade imperial europeia na Ásia, vamos progressivamente assistindo, e de uma forma muito rápida, a um avanço dos Estados Unidos em relação à costa asiática, ocupando um conjunto de posições já muito perto da costa asiática. Esta presença americana na costa asiática tem o seu ponto mais forte com a guerra da Coreia. No final da Segunda Guerra Mundial houve um acordo para a partilha da Coreia. A Coreia foi dividida ao meio, ficando o norte sob o controle da União Soviética e o sul sob o controle americano. Depois de várias tentativas dos líderes da Coreia do Norte para convencer a União Soviética a apoiá-los do ponto de vista militar, foi finalmente recebido uma concordância por parte de Stalin para que a Coreia do Norte procurasse invadir a Coreia do Sul. Desde que o fizesse,
de um ponto de vista muito rápido para impedir que os Estados Unidos conseguissem em tempo responder a esta ofensiva do Norte. É preciso ver que, entretanto, a União Soviética já tinha capacidade nuclear e, portanto, a capacidade única nuclear dos Estados Unidos tinha, entretanto, também desaparecido e os soviéticos estavam mais convictos de que este apoio à Coreia do Norte não iria desencadear uma guerra de natureza nuclear, porque eles soviéticos já tinham também uma arma nuclear. Eu deixo-vos depois este slide para ler. Ele mostra como é que Kim Il-sung convenceu Stalin para este assalto e em 1950 Kim Il-sung lança então a 25 de julho um ataque das forças da Coreia do Norte sobre a Coreia do Sul, controlada pelos americanos. O avanço foi tremendo porque os Estados Unidos não tinham forças suficientes para contrabalançar esta ofensiva da Coreia do Norte. E pouco tempo depois, já os norte-americanos e as forças aliadas já estavam apenas no sul, em Pusan, já muito fracos, até que numa manobra estratégica muito interessante há um desembarque das forças das Nações Unidas e dos Estados Unidos em Incheon, portanto por detrás das linhas do exército da Coreia do Norte. E isto fez com que o exército da Coreia do Norte fosse obrigado a recuar e a batalha que entretanto se produzia a sul passou para a zona norte da Coreia. O avanço das forças das Nações Unidas e dos Estados Unidos a norte foi tão intenso que a certa altura se começaram a aproximar da fronteira da China. E nessa altura acontece uma coisa interessante. É que os Estados Unidos e as tropas das Nações Unidas dão conta de que já não estão a lutar contra norte-coreanos. Que já começam a aparecer soldados chineses a lutar ao lado dos norte-coreanos. Isto é, a China entendeu que as forças dos Estados Unidos e das Nações Unidas se estavam a aproximar demasiado da fronteira chinesa e então resolveu intervir diretamente, auxiliando o exército da Coreia do Norte a contrabalançar esta ofensiva. Até que, depois de avanços e recuos, se estabeleceu o paralelo 38 como sendo, digamos, a fronteira formal entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. A Coreia continua, isto foi em 1950 e qualquer coisa, continua a ser o aspecto mais interessante do ponto de vista da geopolítica e da geoestratégia de toda a geopolítica e geoestratégia do Pacífico. Se não vejamos, a Coreia do Norte, a divisão entre Coreia do Norte e Coreia do Sul e o seu enfrentamento, a sua hostilidade com um caráter quase permanente, é uma situação que interessa a todos e é por isso que não tem solução. É daqueles problemas que é interessante ver em que a solução está em não haver solução. Vou ver se me explico melhor sobre este assunto. Esta hostilidade entre Coreia do Norte e Coreia do Sul serve o interesse dos Estados Unidos, em primeiro lugar. E serve o interesse dos Estados Unidos porque isso permite uma presença americana junto da China, uma presença militar forte dos Estados Unidos junto da China. Se não existisse este conflito na Península da Coreia, os Estados Unidos dificilmente teriam capacidade
de arranjar um aliado que os aceitasse nesta zona. Porque os japoneses precisam dos Estados Unidos para contrabalançar estrategicamente quer a Rússia, quer a China na região. Mas não querem que os Estados Unidos estejam presentes nas ilhas japonesas. Portanto, para além de dar jeito aos Estados Unidos este conflito entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, ele também serve os propósitos do Japão, porque isso permite que o apoio americano esteja na Coreia do Sul e, portanto, o Japão tenha direito a uma proteção indireta por parte dos Estados Unidos sem ter que acolher as forças dos Estados Unidos no seu território. Portanto, serve os propósitos dos Estados Unidos, serve os propósitos do Japão, mas também serve os propósitos da China. É que se entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul ocorresse aquilo que ocorreu na reunificação alemã, o que seria natural seria o colapso do regime da Coreia do Norte e que o regime democrático mais liberal da Coreia do Sul tomasse conta de toda a península da China, isto é, de toda a península da Coreia. Isto é, a influência de natureza mais liberal, ocidental, etc. Ocidental talvez seja um exagero, mas do ponto de vista da democracia, da liberdade de comércio, de um espírito mais liberal, ficaria encostado às fronteiras da China, o que não lhe interessa. Portanto, à China também interessa a existência desta Coreia do Norte, que serve como tampão à progressão das ideias e das economias da Coreia do Sul para norte até perto da sua fronteira. Ou seja, basicamente, isto serve muitos interesses e é por isso que a solução deste problema está em que o problema continue. Este é um caso que eu considero muito interessante do ponto de vista do estudo das relações internacionais e da geopolítica e da geoestratégia, porque é um caso que não tem solução e não ter solução é uma boa solução para todos. Não sei se vos deixo muito tempo para ler o artigo 9 da Constituição japonesa. Pronto, perceberam certamente o que diz o artigo 9 da Constituição japonesa. O Japão tem um problema de falta de liderança em toda esta zona do Pacífico. E isso porque os povos da região não esqueceram ainda o Japão imperial, nem esqueceram a quantidade de horrores que esse regime provocou em todos estes vizinhos. E, portanto, não obstante o Japão, de alguma maneira, poder ser um país antigo, com tradições muito próprias, com uma cultura muito própria e muito afirmativa, de ser uma enorme potência do ponto de vista comercial e do ponto de vista da sua população, ter também uma população de 100 e tal milhões, uma população bastante importante do ponto de vista do volume. O Japão não consegue ser uma liderança nesta zona, e não consegue porque desde a Segunda Guerra Mundial não passaram tantos anos como isso e um sentimento anti-japonês continua presente em toda esta região. O Japão tem, do ponto de vista da ocupação geográfica do espaço, é aquilo que eu gosto de chamar um país geobloqueante
para duas grandes potências. Ele é geobloqueante para a Rússia. Vejam como, a partir do território russo para o Oceano Pacífico, o Japão constitui ali uma espécie de um tampão, e também o é para a China, sobretudo através de um conjunto de ilhas que, a partir das ilhas principais, um cordão de ilhas que vai quase até à Formosa. Portanto, o Japão tem uma posição de natureza geoestratégica absolutamente fundamental para o acesso quer da Rússia, quer da China ao Pacífico. E isto é tremendo. Isto é, coloca sob enorme pressão o Japão e o seu conjunto de muitas ilhas que fazem, de alguma maneira, tapam este acesso. Reparem que a própria China, a seguir às ilhas japonesas, tem a questão da Formosa por resolver, de Taiwan por resolver. Portanto, vejam como a China está geobloqueada por um conjunto de poderes independentes que ela não controla, mas que lhe controlam os seus acessos legítimos ao Oceano Pacífico. Ora, este problema não se passa do lado das Américas. Nenhum país da América tem, do lado do Pacífico, este conjunto de limitações de natureza geográfica que transforma estas ilhas em posições geobloqueantes para a ação de projeção de força ou para ações de controle de rotas comerciais, de abastecimentos críticos, etc. A norte, o Japão, que já teve em 1875, tinha na sua posse as ilhas todas, aquele cordão todo das Ilhas Kurilhas até à Kamchatka. Depois da Segunda Guerra Mundial perdeu a soberania sobre algumas dessas ilhas, e hoje em dia tem uma disputa ainda assim com a Rússia, sobretudo aquelas ilhas que vão desde Hokkaido até à ilha de Iturup. E, portanto, reparem que, como a Rússia tem dificuldade em aceder ao Pacífico através do mar de Okhotsk por causa do controle de ilhas, só que, entretanto, grande parte destas ilhas passaram para a soberania russa, mas há ainda disputas territoriais sobre algumas ilhas e passagens importantes. Atenção que quanto mais a sul este problema está, mais perto do Japão está, e também, quanto mais a sul, mais fácil é a passagem entre o mar de Okhotsk e o Oceano Pacífico. Já estamos a falar de latitudes bastante elevadas. A sul, naquilo que vai entre aquela porção insular que vai desde as ilhas principais do Japão até a Formosa, até Taiwan, existe um entendimento muito diverso entre o que é a soberania deste espaço. Enquanto que para o Japão há uma linha azul ali que representa aquilo que o Japão considera para si a zona de identificação da defesa aérea. Se olharmos para a linha vermelha da China, essa linha vermelha, também sobre a área de identificação da defesa aérea, há zonas sobrepostas entre estas duas linhas, o que significa que há aqui um potencial conflito de soberania entre umas ilhas e outras ilhas. E, portanto, a disputa das ilhas Senkaku, que estão ali junto a Taiwan,
elas são reclamadas pela China e o Japão entende que elas são suas. E, portanto, mais uma vez, aqui uma fonte de problemas por causa do controle de um espaço que é importante, que a China entende que é importante para poder ter um acesso ao Pacífico em boas condições, mas que o Japão entende que deve manter a soberania sobre estas ilhas, porque elas são suas do ponto de vista histórico. Bom, uma vez que já meditaram sobre o artigo 9 da Constituição japonesa, eu trago aqui uma tradução. Este artigo 9 da Constituição japonesa o que diz é que o povo japonês renuncia para sempre à guerra como o direito soberano da nação. Assim como renuncia ao uso da força, de meios de força, para resolver disputas internacionais. Isto é uma limitação tremenda para um país que tem um problema para resolver com a Rússia a norte e com a China a sul. E, portanto, este artigo 9 da Constituição japonesa vai ter que ser modificado. Quando se tentou modificar este artigo, a reação do povo japonês foi muito grande e as entidades de natureza política foram obrigadas a recuar. Então o que se fez foi: nós não vamos mudar o artigo 9 da Constituição japonesa, mas vamos interpretá-lo de forma diferente, o que resolve também o problema. Portanto, o Japão tem este dilema geopolítico. Tem uma disputa insular com a Rússia, tem a imprevisibilidade da Coreia do Norte, que testa os seus mísseis de longo alcance sobre o território japonês, tem uma disputa insular com a China e tem uma pressão dos Estados Unidos para dizer: então, o Japão tem que colaborar na sua defesa, não pode estar inteiramente dependente do ponto de vista estratégico de uma presença norte-americana na zona. Portanto, tem que assumir as despesas também da sua defesa de natureza militar. E pronto, em consequência, digamos, de tudo isto, cá está a nova interpretação, que é de julho de 2014. Esta interpretação é menos restritiva e permite que o Japão, sem abandonar estas coisas de não ser um país beligerante, de não recorrer à força, mas permite-se o direito de reforçar o apoio militar a alianças de natureza defensiva. Isto é, desde que não seja por sua iniciativa própria e que seja integrado dentro do espírito de uma determinada aliança, formal ou conjuntural, o Japão já pode empregar a força. Era absolutamente necessário, em função desta análise geopolítica e geoestratégica que vimos da posição do Japão, desta posição geobloqueante em relação à China e à Rússia. Mais a sul ainda, estamos agora a falar a sul da Formosa, encontra-se o Mar do Sul da China. É por aqui que passa grande parte das exportações japonesas, das exportações chinesas, das importações chinesas, e também é por aqui que passam os abastecimentos fundamentais, sobretudo o petróleo, necessário para que a economia chinesa continue a ser o parque industrial de todo o mundo. Só que esta soberania chinesa sobre o mar da China é mais uma aspiração do que ainda uma realidade. Os mapas mais antigos chineses têm
traçado, e pode-se ver aqui no mapa, uma linha de 9 traços. Esses 9 traços, que podem ser vistos, abrangem praticamente todo o Mar do Sul da China. Isto é sobre esta zona inteira que a China entende que tem soberania sobre estas ilhas. Se bem que, na verdade, do ponto de vista formal, isso não acontece. Estas ilhas também são disputadas por outros países. Há 2 conjuntos de ilhas neste Mar do Sul da China que são importantes. Por um lado, as ilhas Paracel, mais a norte, mais encostadas à China, e as ilhas Spratly, mais entre o Vietnã e a Malásia. Sobre as Paracel, elas já se encontram sob controle chinês. E a disputa sobre as ilhas Spratly continua imensamente acesa, com uma distribuição ainda. 8 delas já estão ocupadas pela China. O Vietnã tem 29, as Filipinas 8, a Malásia 5, Brunei 2 e Taiwan 1. Portanto, elas continuam com uma soberania bastante dividida. Mas a China já tem 8. E a China está militarizando um conjunto de ilhas por forma a que, mais tarde ou mais cedo, acabe por ter uma presença militar forte nesta região. De vez em quando os Estados Unidos fazem uns voos não autorizados por cima destas ilhas para dizer ao governo chinês de que ele não tem soberania sobre estas ilhas. Mas são apenas estes avisos e estas demonstrações de poder que ainda contestam um pouco aquilo que se vai afirmando que é uma militarização gradual do Mar do Sul da China em favor da China, porque este é o espaço vital para a China do ponto de vista das importações, das exportações e, sobretudo, para aquele imenso tráfego de petróleo que por ali passa e sem o qual a economia da China dificilmente sobreviveria. E, portanto, esta disputa sobre a soberania das ilhas no Mar do Sul da China é uma disputa que tem tendência para continuar. Chegou a altura, portanto, fazermos aqui uma espécie de um resumo sobre aquilo que vimos. Quando olhamos para o Pacífico, o que notamos é que, enquanto na costa americana não existe um conjunto de ilhas ao longo dessa costa que sirvam de posição geobloqueante em relação ao livre acesso das Américas ao Oceano Pacífico, a situação é completamente oposta no lado do Pacífico, na sua costa junto à Ásia. Na verdade, há um conjunto de ilhas muito extenso, relativamente afastado do limite continental da Ásia, mas ainda assim suficientemente perto para impedir o livre acesso dessa costa continental da Ásia ao Oceano Pacífico, que traz consigo um conjunto de problemas de natureza geopolítica e geoestratégica muito importante. Os 2 focos principais deste embate, destas concessões geopolíticas e geoestratégicas, são, por um lado, a posição do Japão, que é geobloqueante para o acesso da Rússia ao Pacífico e para o acesso da China também ao Pacífico. É a questão da Coreia, que serve os interesses simultaneamente da China, do Japão e dos Estados Unidos. E também podemos referir
uma questão que continua em desenvolvimento, que é a da soberania crescente chinesa sobre as ilhas do Mar do Sul da China. Há um conjunto final de ilhas que estão junto ao sul do Pacífico, que estão bastante esquecidas. E estão esquecidas porquê? Porque elas não são geobloqueantes, na verdade, em relação às grandes potências. E isto faz toda a diferença. E pronto, estes são, digamos, os principais aspectos que eu gostaria de referir no que diz respeito à geopolítica e à geoestratégia do Pacífico. Teremos a oportunidade de nos encontrar numa próxima sessão. Não se esqueçam de colocar as vossas dúvidas através do meu e-mail. Muito obrigado pela vossa atenção e até à nossa próxima sessão.